A Revolução do Amor, Joyce Meyer, áudio 18. Pequenas coisas têm um grande impacto. Jesus não desperdiçou o seu tempo, então podemos supor que tudo o que ele fez foi muito significativo e contém uma grande lição a ser aprendida. Vamos pensar no momento em que ele decidiu lavar os pés dos seus discípulos. Vê João 13, 1 a 17. O que queria dizer tudo aquilo? Ele tinha em mente diversas lições que queria ensinar aos seus discípulos, entre elas a necessidade de servirmos uns aos outros. Jesus era e é o Filho de Deus. Na verdade, ele é Deus manifesto na segunda pessoa da Trindade. Então, basta dizer que ele é realmente importante e certamente não teria de lavar os pés de ninguém, principalmente daqueles que eram seus alunos. Mas ele fez isso porque queria ensinar-lhes que eles podiam estar em posição de autoridade e ainda assim ser servos ao mesmo tempo. Muitos hoje em dia fracassaram em aprender esta importante lição. Nos dias de Jesus, os pés das pessoas eram muito sujos. As pessoas viajavam em estradas poeirentas e usavam sapatos que não passavam de algumas tiras com uma sola. O costume daquele tempo era lavar os pés dos convidados quando eles entravam em uma casa, mas eram os servos que tinham o hábito de executar essa tarefa e não o senhor da casa. Jesus realmente tirou suas vestes e colocou uma toalha de servo. Este foi outro gesto destinado a ensinar uma lição. Ele queria mostrar que podemos deixar a nossa posição na vida de lado por tempo suficiente para servir a outra pessoa, sem ter medo de perdê-la. Pedro, o discípulo mais articulado, recusou-se veementemente a permitir que Jesus lavasse seus pés. Mas Jesus disse que se não lavasse os seus pés, eles dois não podiam ser verdadeiros amigos. Em outras palavras, eles tinham de fazer coisas um para o outro para que o relacionamento deles fosse saudável e forte. Quantos casamentos poderiam ser salvos, ou pelo menos enormemente aperfeiçoados, se os casais aplicassem esse princípio? Há alguns anos decidi que não estava disposta a ter mais nenhum relacionamento unilateral. O tipo de relacionamento no qual eu só dava e a outra pessoa só recebia. Esse tipo de interação não é um relacionamento real e, no fim, gera ressentimento e amargura. Não apenas devemos fazer coisas uns para os outros, como também precisamos fazer coisas uns para os outros. Isso faz parte de manter bons relacionamentos. Não apenas devemos fazer coisas uns para os outros, como também precisamos fazer coisas uns para os outros. Fazemos muito por nossos filhos, mas eles também fazem coisas por nós. O que eles fazem pode ser algo que poderíamos facilmente fazer sozinhos, mas eles também precisam nos dar e receber de nós, e nós precisamos que eles façam isso. Dar nem sempre precisa ser uma reação a uma necessidade desesperada. Podemos ser levados a fazer alguma coisa por pessoas que não parecem absolutamente ter necessidade daquilo que podemos fazer por elas. Se não há necessidade, então por que fazer algo? Simplesmente porque dá o que quer que seja, encoraja as pessoas e faz com que elas se sintam amadas, e todos precisamos nos sentir amados, independente de quantas coisas possamos ter. Use os recursos que você tem para ser uma bênção, e os seus recursos jamais se esgotarão. Lavar os pés era uma tarefa subalterna reservada aos servos, mas ela continha uma grande lição. Humilhe-se e esteja disposto a fazer pequenas coisas que podem exercer um enorme impacto.
Coisas pequenas significam muito. Levamos a banda Delírios? Levamos a banda Delírios à Índia conosco em uma viagem missionária e Stu, baterista deles na época, recebeu uma pequena faixa de couro de uma menina pobre que a usava como pulseira. Aquele pequeno gesto de amor de alguém que tinha tão pouco transformou a vida de Stu. Ele disse publicamente que, enquanto viver, jamais se esquecerá da lição que aquilo lhe ensinou. Se alguém que tinha tão pouco estava disposto a dar, o que ele poderia fazer? Sim, pequenas coisas podem exercer um enorme impacto. Que pequena coisa você poderia fazer? Jesus lavou pés e disse que seríamos abençoados e felizes se seguíssemos seu exemplo. A seguir, há uma lista parcial de algumas coisas que a Bíblia diz que podemos e devemos fazer uns pelos outros. Cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, estar atento para ser uma bênção, procurar expressar bondade para com os outros, ser amáveis e hospitaleiros, ser pacientes uns com os outros, suportar as falhas e fraquezas dos outros, dar aos outros o benefício da dúvida, perdoar uns aos outros, consolar uns aos outros, ser fiéis, ser leais, edificar uns aos outros, encorajar os outros, lembrando-lhes seus pontos fortes, quando se sentirem fracos, nos alegrarmos pelas pessoas quando elas forem abençoadas, dar a preferência uns aos outros, deixar alguém passar na nossa frente ou dar a alguém o melhor de alguma coisa, considerar uns aos outros, guardar os segredos dos outros e não divulgar os erros deles, acreditar no melhor uns dos outros. Como eu disse, esta é uma lista parcial. O amor tem muitas faces ou pode ser visto de muitas maneiras. Discutiremos várias delas à medida que este livro prosseguir. As ideias que relacionei aqui são coisas relativamente simples que todos podemos fazer se estivermos dispostos. Não temos de fazer planos espaciais para a maioria delas, mas podemos executá-las ao longo do dia à medida que tenhamos oportunidade. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Gálatas 6, 10. Até o próximo áudio. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus